¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Ingrid, soy brasileña. Ensino portugués Brasil, pero no soy profesora, solamente enseño básico para hablar en una conversación. Si quieres aprender a hablar portugués brasileño, suscríbete a mi canal. Bueno, em meus vídeos hablo somente em português. Bom, o vídeo de hoje é sobre palavras homógrafas. Palavras homógrafas. Você sabe o que é palavras homógrafas? Palavras homógrafas são palavras que têm a mesma escrita, porém têm significado diferente. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a palavra país e a palavra paz. Então, se você quer aprender o significado dessas duas palavras e quando você deve usar essas palavras em português, assiste o vídeo. Eu vou parar de falar e vamos para a aula de hoje. Bora pro vídeo? O acento agudo na palavra país é usado para distinguir da palavra paz. Então, a palavra país, ela tem um acento agudo na letra I. E esse acento agudo distingue ela da palavra país. O acento agudo na palavra país é usado para distinguir da palavra paz. Aí no exemplo vocês estão vendo a palavra país escrita na cor verde, ela tem um acento agudo na letra I. E a palavra paz não tem acento. País indica um território. Então, a palavra país indica um território. Vejam um exemplo. O Brasil é um país lindo. O Brasil é um país lindo. Outro exemplo. A palavra país está no singular. País está no singular. O plural de país é países. Países. Pais são os genitores de alguém. Aqui tem um exemplo, eu vou ler para vocês. Esse é um cartão do Dia dos Pais. Está escrito assim, Feliz Dia dos Pais. Então, como vocês podem ver, nesse desenho aí tem um desenho de um pai com seus filhos. Então, esse aí é o pai de alguém. Vocês perceberam que a palavra pais significa os genitores de alguém. A palavra pais também é o plural de pai. Pais é o plural da palavra pai. Eu vou dar um exemplo para vocês. Pais é o plural de pai. Vai ter uma festa na escola para os pais dos alunos. Vai ter uma festa na escola para os pais dos alunos. Nesse exemplo, a palavra pais está no plural. Nesse exemplo, podemos ver que a palavra pais indica o plural de pai, porque vai ter uma festa para os pais dos alunos. Então, vai ser para vários pais, não vai ser para um pai. A palavra pais também pode ser utilizada para substituir pai e mãe. Como assim? Muitas pessoas, ao invés de falar pai e mãe, quando quer se referir à sua família, utiliza pais. Eu vou dar um exemplo para vocês e eu espero que vocês entendam. A palavra pais também pode ser usada para substituir pai e mãe.
pai e mãe de uma pessoa pode ser substituído por pais. Exemplo: eu moro com meus pais. Eu moro com meus pais. Aqui nesse exemplo, a palavra pais está substituindo pai e mãe. Ao invés de falar eu moro com meu pai e minha mãe, está escrito eu moro com os meus pais. Outro exemplo: como estão seus pais? Como estão seus pais? Aqui nesse exemplo, a pessoa está perguntando como está a sua mãe e como está o seu pai. Ao invés de falar mãe e pai, eles responderam pais. Então, nesse caso aqui, a palavra pais está se referindo a pai e mãe. Nesse exemplo aqui, a palavra pais está se referindo a pai e mãe. Por quê? Eu moro com os meus pais, então significa eu moro com meu pai e com a minha mãe. Se fosse só uma pessoa, ia falar eu moro com minha mãe, eu moro com meu pai. Mas aqui não, aqui está falando eu moro com os meus pais. Da mesma forma, nesse exemplo, que pergunta como estão seus pais. Significa que a pessoa tem pai e mãe. O último exemplo que vocês viram, a pessoa, ao invés de perguntar como estão seu pai e a sua mãe, ela trocou pai e mãe por pais. Então, muita gente acaba fazendo isso. Ao invés de perguntar como vai seu pai e a sua mãe, pergunta como vai seus pais. Quando alguém te pergunta, você mora com quem? Aí a pessoa responde, eu moro com meus pais. Significa que mora com o pai e com a mãe. Então, a palavra pais, dentro de uma frase, dependendo do contexto, ela vai significar pai e mãe. Quando perguntar, você vive com quem? Ah, eu vivo com os meus pais. Então, significa que vive com o pai e com a mãe. Bom, esse é o significado da palavra paz. Agora eu vou mostrar para vocês a palavra paz e a palavra país em uma mesma frase. Veja aí o exemplo. Agora eu vou ler para vocês a palavra país e paz na mesma frase. Os meus pais nasceram em outro país. Os meus pais nasceram em outro país. Aqui nesse exemplo, vocês podem ver que a palavra pais está relacionada a pai e mãe, né? E o país está ali bem claro que é um território. Então, resumindo a aula de hoje, a palavra país com acento agudo no i significa território. País com acento agudo no i significa território. A pronúncia da palavra é diferente, ó. País, país. E a outra palavra, que é paz, não tem acento na letra i, não tem acento em nenhuma vogal. Então, essa palavra, pais, significa genitor de alguém. Pais são os genitores de alguém. Bom, é muito importante você distinguir. Então, país com acento agudo significa o território. Meu país é o Brasil. A palavra país está relacionado a um território e pais está relacionado ao genitor de alguém. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. E aí, você gostou? Deixa aqui abaixo nos comentários o que você achou da aula de hoje. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o like. O like me ajuda muito. Então, deixa seu like aí e ajuda o canal. Muito obrigada. Muitas graças a todos que miraram o vídeo.
Muchas gracias. Espero vocês em uma próxima classe. Beijos. Tchau, gente. Até a próxima aula.